Pronto. Tá? Qualquer coisa é só Uhum. Olá, tudo bem? Não tô te ouvindo. Tava no mudo. Tudo bom com você? Tudo ótimo. Graças a Deus. Que bom. Oi, Danúbia. Oi, Ju, tudo Tudo bem? bom? Boa Tudo. Oi, tarde, Gabriel. Boa meninas. tarde. Oi, meninas, boa tarde. O pessoal tá chegando. Deixa eu abrir aqui a apresentação. Enquanto vocês vão chegando. Deixa eu ver quem mais chegou. Keila, seja bem-vinda. A Val também. Olá, Ju, boa tarde. Boa Meninas. tarde. Michele Já eu ligo, tá? chegando. Sem problema. Ju. Michele chegando também. Deixa eu ver se tem alguém aqui no grupo. Não, tranquilo. Então vamos lá. Boa tarde para quem está no Brasil. Boa tarde para quem está fora. Boa noite para quem está fora do Brasil. Estamos aí com 2 fusos, né? Oi, Val, boa tarde. Eu vou mandar um recadinho aqui no grupo, no chat. Eu vou compartilhar a tela com vocês. Então vamos lá. A nossa aula de hoje é sobre autenticação de estilo e esse é um tema que eu adoro. É uma ferramenta, um processo que eu uso nos meus atendimentos de consultoria de imagem e eu acho que faz toda a diferença. Como eu sou personal branding também, então acaba sendo uma ferramenta bem interessante, inclusive para eu trazer aí a marca pessoal do meu cliente no visual, uma assinatura, né, desse cliente. Em alguns lugares, esse termo autenticação de estilo, a gente pode encontrar como assinatura de estilo, tá? Então, se vocês ouvirem alguém falando assinatura de estilo ou signature style, que a gente vê fora do Brasil também em inglês, seria o similar a esse termo autenticação de estilo. Então, não sei se todos aqui já conhecem a escola, eu vou fazer uma breve apresentação, tá? A maioria de vocês eu sei que já conhece. A Ecole Brasil, ela está no Brasil desde 2012. A escola nasceu em Paris, na França, em 2010. E o nosso foco é consultoria e coaching de imagem. Então, a gente está presente em diversos lugares do mundo. E o nosso lema é o ser para vestir. Eu sou a Juliana Queiroz, já me apresentei lá no grupo do WhatsApp. Eu sou consultora de imagem, também personal brander. Eu trabalho com atendimentos individuais, com treinamentos, workshops e mentorias. E eu trabalho tanto com indivíduos quanto com empresas. Sou professora da Ecole Brasil, professora da Ecole Nordics, agora também da Ecole de Londres.
trabalho com treinamento no Instituto Vida Exponencial e também sou consultora de imagem da Wise Marketing, que é uma agência de branding. Então, isso daqui é os projetos que eu estou envolvida. E aí, para a gente conversar um pouco hoje sobre as nossas expectativas e combinados, vou passar algumas orientações rápidas. Quem já faz os nossos aulões já sabe essas orientações, mas eu vou fazer a apresentação para quem ainda não está acostumado. As aulas elas ficaram gravadas, tá? Disponibilizadas para vocês lá no EAD por 30 dias. Então, como hoje é sexta-feira, provavelmente essa aula vai estar disponível para vocês na segunda-feira, tá? Então a gente sempre pede aí um dia útil. Essa apresentação que vai nos guiar na aula de hoje, ela estará disponível para vocês lá também, tá? Fidedigna ao que está aqui. E aí essa apresentação eu tentei deixar o mais detalhado possível para que vocês tenham aí um material para depois vocês conseguirem se guiar para utilizar nos atendimentos de vocês. A gente tem o nosso grupo do WhatsApp, caso vocês tenham dúvidas depois da aula, durante esses 30 dias, na hora que vocês estiverem colocando tudo isso em prática, enviem as dúvidas de vocês lá no grupo, tá? Eu vou propor para vocês um desafio. Todas as minhas aulas que são possíveis a gente trabalhar algum desafio, eu acho muito legal, porque é uma forma da gente ir treinando no ambiente seguro. Então, hoje eu vou propor um desafio para vocês também. Quem estava no meu aulão, eu sei que algumas pessoas ali estavam no aulão de como interpretar um look, que a gente falou de linguagem das roupas e de elementos de design, e o grupo tá super bacana, né? O pessoal super aceitou o desafio e a gente vai aprendendo ali juntas. Então a gente aproveita esses 30 dias para colocar tudo isso em prática e conseguir sedimentar esse conhecimento. Durante a nossa aula, as câmeras elas podem ficar ligadas, é até gostoso, porque aí eu não consigo ver todo mundo, mas eu consigo acompanhar algumas de vocês aqui, né? Eu não me sinto tão sozinha. A gente também pede que vocês valorizem todo esse conhecimento, né? Todo o investimento de vocês e não compartilhem esse material com outras pessoas que não estão fazendo o aulão, que não estão aqui presentes. É uma forma de respeitar o investimento de vocês e também a escola. A gente já está fazendo esses alunos num valor super acessível para que mais pessoas consigam aqui aproveitar. Esse conteúdo é de propriedade da escola, então se vocês quiserem utilizar esse material como inspiração para criar conteúdo, não tem problema nenhum, simplesmente coloquem a escola como referência aí, ok? E caso vocês queiram fazer alguns stories durante a aula, fiquem à vontade. E se vocês quiserem, vocês podem marcar a escola, @EcoleBrasil, lá no Instagram, e me marcar também, Juliana, QROZ, ok? Que aí depois a gente reposta. Outra coisinha que eu ia falar também. Eu esqueci, mas daqui a pouco eu lembro. Eu ia falar mais algum recadinho. Lembrei. Depois, caso vocês queiram, se apresentem lá no grupo, troquem os instas. Algumas de vocês já tiveram outros aulões, então vocês já se conhecem, outras ainda não se conhecem. Então é legal porque vocês vão estreitando relações e dali pode sair parceria, vocês podem se seguir, enfim, a gente vai criando ali uma rede de apoio muito gostosa, certo? O que a gente vai falar nessa aula hoje? Primeiro, a gente vai conversar sobre o conceito de autenticação de estilo, o que é essa autenticação de estilo, né? Para que ela serve, por que eu vou trabalhar com isso, enfim. Eu vou trazer alguns exemplos para ilustrar. A gente vai falar sobre as etapas do processo, então eu decodifiquei isso daqui em cinco etapas, se não me engano, 5 etapas, então a gente vai falar de cada uma dessas etapas e aí no final eu vou falar para vocês como que eu acoplei essas etapas no meu processo de consultoria de imagem, tá? Então como eu desenvolvo elas dentro do meu processo. E aí a gente vai trazer algumas considerações finais e eu vou apresentar um desafio aí pra gente fazer durante a próxima semana. Dúvidas até aqui? Tranquilo? Comentários? Então vamos. Nossa, que chá gostoso! Então vamos lá. O que é autenticação de estilo? Então, a primeira coisa o estilo é a tradução da nossa personalidade, a tradução de quem a gente é, a tradução dos nossos valores, daquilo que a gente quer mostrar para o mundo. Então, por meio das nossas roupas, porque as roupas e a moda, elas são ferramentas, né? Então, por meio dos nossos acessórios, da nossa vestimenta, a gente o quê? A gente se mostra para o mundo e o mundo compreende quem nós somos em poucos segundos. A gente, como consultoras aqui, nós já sabemos
que em poucos segundos a gente tem um scanner ali, a gente, né, por um julgamento a gente consegue compreender quem é o outro. Se aquilo é real ou não, a gente não sabe, porque a gente só vai saber depois que a gente conhece aquela pessoa. Por isso que existe o nosso trabalho, porque no nosso trabalho a gente faz esse alinhamento, né, do interno e do externo, para que essa leitura ela seja fidedigna ali com aquilo que a pessoa quer passar e que tem a ver com ela também. A palavra autenticação, ela tem a ver com reconhecimento daquilo que é verdadeiro, daquilo que é autêntico, né? Quando a gente fala de autenticação de estilo, é o reconhecimento de uma imagem pessoal única, ou seja, todos nós somos únicos. Então, como que eu vou ajudar a minha cliente a ela ter uma imagem única, um estilo único? Quando a gente estuda as metodologias de estilo, tem gente que trabalha com 7 estilos universais, tem gente que trabalha com a teoria dos 10 estilos de personalidade, que a gente usa aqui na escola, tem algumas pessoas que trabalham com 5 estilos, enfim. A gente entende esses universos, a gente acaba colocando, categorizando, né, as pessoas dentro daqueles estilos, e claro que a gente sabe que naquela combinação, enfim, a gente consegue trabalhar ali a unicidade dela. A autenticação, ela vai ser uma ferramenta que vai ser acoplada a esse processo. Então, que a gente vai ajudar o nosso cliente ainda mais a compreender a unicidade dele e a trabalhar esses elementos de design, a trabalhar os acessórios, a trabalhar as roupas que vão passar mensagens ali que fazem sentido para a marca pessoal dele, para o estilo dele, para a imagem dele. Para que ele realmente deixe a marca dele no mundo, que as pessoas o reconheçam. Nossa, olhei para essa blusa aqui, eu lembrei da Juliana. Nossa, olhei para esse brinco aqui, eu lembrei da Daisy. Nossa, eu olhei para esse batom aqui, eu lembrei da Núbia. Né? Então, assim, são elementos que a gente começa a usar na nossa imagem que vai deixando a nossa marca. E como que a gente vai trabalhar isso? De uma forma consciente, porque às vezes a gente já trabalha de uma forma inconsciente. Então, como que a gente vai trabalhar isso de uma forma consciente e estratégica, ok? Então, a autenticação, ela funciona como uma ferramenta, né, de estratégia de imagem para ajudar a gente a se posicionar e para a gente ser reconhecido. A gente precisa, nesse processo de autoconhecimento, planejamento e escolha de elementos visuais simbólicos, tá? Para reforçar aquelas características que a gente quer e comunicar a mensagem que a gente quer. E além disso, também ela nos ajuda porque vai facilitar na nossa decisão de comprar, de investir em roupas e acessórios. Então, ela vai simplificar as opções para a gente. É bom ter opção? É ótimo ter opção. Mas quando você se conhece, você sabe aquilo que você quer comunicar e você sabe qual que é a sua assinatura, vai ficar muito mais fácil, muito mais assertiva aquela compra. Então, a gente pode fazer isso tanto para nós quanto para as nossas clientes. Inclusive, a aula hoje, eu quero que vocês pensem em vocês. Mais em vocês, façam esse processo para vocês. Depois que vocês aplicarem em vocês, vocês vão fazer para cliente de vocês. Isso é o mais importante, porque aí vocês vão entender quem vocês são, quais são os objetos que representam vocês e vão começar a trabalhar isso para depois você aplicar no outro. Porque quando a gente passa pelo processo, a gente entende como funciona e a gente incorpora aquilo, fica inclusive até mais fácil de a gente conseguir auxiliar o outro, certo? E aí, para ilustrar a nossa aula de hoje, eu trouxe uma frase da Rachel Zoe. Ela é uma estilista, né? Deixa eu só tirar o meu celular do... Pronto. Esqueci. Estilo é dizer quem você é sem precisar falar, que é tudo isso que a gente conversou, né? Que é aquilo que a gente diz para o mundo por meio do nosso estilo. E aí eu trouxe aqui um exemplo para vocês de autenticação de estilo, que é a Grace, tá? Ela foi uma ex-modelo e ela foi ex-diretora criativa da Elle Americana. E ela trabalha alguns códigos visuais na imagem dela que reforçaram a marca pessoal dela, que as pessoas começaram a reconhecê-la, né? Então, no caso, esse cabelo ruivo, né, ela não usa maquiagem, ela sempre tá de cara lavada, mas normalmente ela tá com um batom forte, ela usa muita alfaiataria, ela usa muitos looks monocromáticos, ela usa peças mais desconstruídas. Então, ela começou a criar o próprio estilo dela. Então, as pessoas já começaram a reconhecê-la por aquilo, né? E ela passa essa imagem de força, né? Ela passa essa imagem do essencial e ela, ao mesmo tempo, ela consegue deixar a marca dela por onde ela passa. Um outro exemplo que a gente vai conversar hoje foi a Manu Gavassi, quando ela estava no BBB.
ela trabalhou alguns elementos ali na imagem dela, que eles não estavam ali por acaso e que mostraram a estratégia que ela gostaria de passar ali no programa. E que são relacionados com a própria personalidade da Manu. Então, a gente via aí uma coerência. A gente não via um destoamento, muito pelo contrário, certo? Então, dentro da imagem dela, ela conseguiu comunicar criatividade, exclusividade e ousadia. E como que ela trabalhou esses elementos na imagem? Então, as referências dela foram do street style, né? Então, foram roupas ali que a gente consegue ver, não em passarelas, mas roupas que a gente vê nas ruas. Ela trabalhou com algumas referências dos anos 70 e um toque de romantismo, né? Lembrando como que a Manu, né? Ela tem uma força, ela é extremamente criativa, mas as músicas dela são mais melódicas, né? Tem umas letras ali mais para esse lado do romântico da menina, mulher, enfim. E aí, como que ela trabalhava essa imagem dela? Normalmente ela trabalhava com modelagens mais amplas. Ela tinha uma cor predominante na maquiagem, então o look dela, sempre ela trabalhava a sombra combinando com o look, então tinha aí uma coordenação disso, tá? E ela trabalhava também com alguns acessórios marcantes, então com brincos grandes, e se a gente observar, a Manu, ela é petit. Ela é pequenininha, se não me engano ela veste 32, eu a conhecia, tive a oportunidade de conhecê-la antes dela entrar no BBB, e eu sou pequena, e ela é menorzinha que eu ainda. Então, e assim, se a gente fosse falar de harmonia estética, a Manu, ela foi uma pessoa que foi contra a harmonia estética, porque ela usa roupas extremamente amplas, ela usa brincos grandes, ela usa bastante acessórios, né? Usa acessórios médios ou acessórios às vezes até maiores. Então, quando a gente fala de autenticação, às vezes pode ser que a gente quebre algumas regras para isso. Pode ser que às vezes, para expressar a personalidade da nossa cliente, a gente precisa quebrar algumas regras, porque aquilo tem a ver com ela. E a Manu, ela traz essa questão da disrupção. Então, ela não vai necessariamente em cima do que é esteticamente harmônico, né? Muitas vezes a gente pode fazer essa quebra. E ela usa, como eu falei, estampas grandes, né? Ela é petit. Se a gente fosse olhar para a regra da consultoria de imagem, na harmonia estética, uma pessoa que é petit deveria usar estampas menores, mas ela não, ela usava estampas grandes, trabalhava mix de colar. E aquela papete dela que foi super famosa, né? Então, aquela papete chamava mais atenção do que ela, né? Mas foi algo que a representava. Então, foi uma assinatura que ela trouxe ali para o look dela, que foi durante o programa. Enfim, essa papete aí acabou ficando, inclusive, famosa. Se a gente olhar proporcionalmente, aquela papete era, inclusive, maior do que ela, né? Você olhava para ela, você conseguia ver mais a papete do que ela. Então, às vezes, isso acontece também. E aí, por isso que a gente tem que compreender o nosso cliente, tá? Então, nós, como consultores, a gente tem que olhar para o nosso cliente ver. Vai ter cliente que, às vezes, a personalidade dela, eu tô com uma cliente assim, que a personalidade dela é extremamente harmonia estética. Ela gosta do certinho, ela gosta do correto, ela gosta de regra, e eu vou trabalhar isso nela. E, às vezes, eu tenho cliente que não, que é quebrar a regra total. Então, a gente precisa ter essa sensibilidade também, ok? E no caso dela, ela fazia combinações muito inusitadas. Então, o que a gente vê aí de algumas assinaturas, né, da autenticação de estilo durante esse programa? Claro que ela é uma artista. E os artistas, quando eles acabam migrando, né? Então, assim, tô indo para fazer um novo álbum, eles acabam fazendo essa virada muito mais rápida. Nós, não necessariamente, tá? Deixa eu ver aqui. Perguntinha. Então, ela queria passar imagem de força durante o programa. Seria isso? Ela queria trabalhar várias coisas, Daisy. Ela queria passar criatividade. Uma coisa que ela falava muito, que ela estava ali para ser quem ela é. E ela é uma pessoa extremamente criativa, disruptiva. Então, ela quis passar que ela não era mais aquela menininha. Então, ela quis passar, assim, um pouco de força. Ela quis passar ousadia, ela quis passar criatividade. Olha, eu tenho voz, eu cresci e eu sou assim. Eu sou autêntica, né? E então são várias mensagens ali, tá? Mas a força tá aí dentro dessas mensagens também, ok? E aí, onde que ela trabalhou essa criatividade? A gente pode ver aí na desconstrução de várias coisas que a gente conversou aqui até agora. Então, ela trabalhou modelagens que não eram óbvias, ela trabalhou misturas, né, de
de acessórios. Ela trabalhava cores muito fortes, inclusive ela colocava aquele azulzão, né? Só azul aqui na pálpebra, ou só vermelho aqui na pálpebra, né? Então, ela, claro, que para dentro do programa era algo prático também, que ela conseguia se arrumar de uma forma mais rápida e ao mesmo tempo foi deixando a marca dela ali, ok? E aí, como que funciona o processo de autenticação de estilo? Eu dividi aqui ele em alguns passos para vocês, eu vou falar de passo a passo e depois no final eu falo como que a gente aplica isso no processo de consultoria, tá? Então, a primeira coisa é autoconhecimento. Então, é necessário sempre o autoconhecimento para a gente trabalhar o processo de autenticação de estilo. Porque se a gente não trabalha autoconhecimento, não tem a verdade, né? O que a gente falou? Autenticação está ligado à verdade. Então, ele é primordial. Então, a primeira coisa é isso. Como que a gente vai fazer? A gente precisa investigar a nossa cliente. A gente pode trabalhar com algumas perguntas. Eu coloquei aqui algumas perguntas guia para vocês. Não precisam perguntar necessariamente desse jeitinho. Vocês podem perguntar de outras formas, tá? Mas são algumas perguntas guias. Desculpa, que depois vocês podem acoplar aí o processo de vocês. Então, compreender a história de vida dessa cliente, como que tem sido a jornada dela, né? Como que é a vida dela, como que tem sido essa jornada, quais as referências dela, então o que a inspira, quem que a inspira, quem que é essa pessoa, quais são os valores dela, o que é importante para ela, quais são as principais características, como que é a personalidade dessa pessoa. Se ela pudesse descrever a personalidade dela em poucas palavras, qual seria? Quais são as preferências dela, o que chama a atenção dela, o que ela mais gosta, quais são as paixões dessa pessoa, quais são os maiores sonhos dela, os maiores desejos, os maiores medos, quais são os objetivos que ela tem, qual que é o legado que ela quer deixar, o que ela quer transmitir para o mundo, né? Qual que é a marca que ela quer deixar para o mundo. Então, primeiro a gente vai trabalhar entendendo quem que é essa pessoa, e aí depois a gente primeiro vai numa conversa, né? E essas perguntas aqui a gente vai acoplar ao nosso processo de consultoria de imagem, tá? Que aí a gente fala mais no finalzinho da aula. E o objetivo, como eu falei para vocês, é a pessoa se conhecer e ela se conectar com ela. Ela se conectar com ela e também a gente entender melhor quem que é essa cliente. Dentro desse processo de autoconhecimento, tem uma atividade que é muito importante que eu passo para as minhas clientes. Durante 15 dias, essa é a sugestão que eu dou, tá? 15 dias. Eu convido a minha cliente, eu não obrigo a ninguém a fazer isso, eu convido ela, eu explico a importância desse exercício e eu pergunto se ela quer fazer. Tem cliente que faz certinho, que faz todo dia. Tem cliente que faz um dia sim, um dia não. Tem cliente que fala que vai fazer e não faz. E aí você tem que saber lidar com isso, ok? Mas quando a gente começa um processo, a gente trabalha a autorresponsabilidade, a gente deixa isso muito bem claro, eu faço o convite. Então, é muito melhor ela falar para mim, eu não quero fazer, do que às vezes a pessoa falar que vai fazer e não faz, tá? Mas normalmente, acho que teve uma cliente só que falou que ia fazer e acabou, enfim, não fazendo. Mas as outras clientes que eu atendi todas fizeram, tá? E por isso que a gente sempre tem que trabalhar isso como um convite e explicar a importância desse processo. E essa minha cliente que acabou não fazendo era uma pessoa que tinha muitos conflitos também. Então, inclusive dentro do processo ali, depois eu acabei encaminhando ela para fazer um trabalho de terapia, porque ela tinha muita dificuldade de trabalhar com a autoimagem dela, tá? Ju, isso é durante o processo? Em qual etapa? Ou após o processo? Isso, Karen, como eu falei no comecinho da aula, isso é durante o processo. Só vou passar como funciona as etapas da autenticação e aí no final eu vou falar para vocês como que eu encaixo cada etapa dentro do processo de consultoria. Só para não ficar confuso, sabe? Para ficar mais didático. Então vamos entender o processo e depois como a gente aplica aí dentro da consultoria de imagem, tá bom? Então a gente conversa, eu respondo a sua perguntinha um pouquinho mais no finalzinho da aula. Então vamos lá. Então, vou sugerir para a cliente para que todos os dias ela tire uma foto dela em frente ao espelho com o look do dia, com a escolha que ela fez daquele look. E aí, como eu falei, eu vou fazer esse convite, vou sugerir, né? E aí ela
o que que eu faço com algumas clientes? Eu pergunto, a gente pode montar um grupo no WhatsApp, e aí ela tira essa foto e manda, e é um grupo só dos looks, eu e ela. Ou já teve cliente também que ela preferiu, tem uma cliente que, inclusive eu tô trabalhando isso com ela agora, que ela prefere, ela tá fazendo o diário de looks dela e ela falou que quer me mandar tudo no final. Aí ela tá colocando no PowerPoint, ela tá escrevendo, fazendo diário, ela é toda assim, sabe? Toda dedicada, né? Então é mó barato. Então, assim, vocês podem ver aí o que é mais fácil com a cliente de vocês. Tem algumas que são mais práticas e que a gente trabalha assim. Então, a forma mais prática seria, monta um grupinho só você e a cliente, ela tira a foto, manda no grupo, né, na frente do espelho, e aí ela tem que mandar qual que é a agenda dela do dia. Então, olha, tô indo para uma reunião, tô ficando em casa, tô indo no parque, tô me sentindo feliz, tô me sentindo... tô sentindo nada, já teve vezes que falou assim, tô sentindo nada, tô com preguiça, tô feliz, tô triste, tô de saco cheio, enfim. Então, para ela... começar a tirar essa foto, pensar na agenda, né? Por que ela tá vestindo aquilo? Então, qual a conexão daquele look com a agenda dela e como que ela tá se sentindo. E é muito interessante porque, normalmente, os feedbacks que eu recebo desse exercício, quando elas começam a fazer esse exercício, elas começam também a se observar, tá? Então, a olhar de um outro jeito para elas também. Então, isso é muito legal. Começam a prestar atenção em coisas que elas não prestavam antes. Recebi aquelas fotos durante aqueles 15 dias, eu vou montar um painel. Então, pego o PowerPoint mesmo, coloco todos os looks ali, tá? Da minha cliente, um do ladinho do outro, os 15 looks. E aí, depois eu vou conversar com ela numa outra sessão. E o objetivo dessa atividade é trazer a consciência dela no ponto A, como que ela tá hoje, como que ela tá se vestindo hoje, tá? Para a gente conseguir seguir para o ponto B, para ver ali o que realmente faz sentido para ela manter na imagem dela, o que ela quer modificar, o que a gente vê de repetição ali, né? Então, essa é uma ferramenta de autoconhecimento também. Agora que o pessoal está trabalhando de casa, dá para fazer isso também? Dá para fazer isso também, tá, Dé? Porque, inclusive, essa cliente que eu tô trabalhando, que eu falei para vocês que ela tá fazendo diário, que ela é toda dedicada, ela tá trabalhando de casa. E quando ela começou a fazer esse exercício, ela teve até alguns outros insights. Um deles foi que ela começou a usar maquiagem de novo. E aí eu vou fazer com ela a leitura do mood board na segunda-feira. Eu tinha sessão com ela hoje, mas aí por conta do problema de internet que deu lá no meu bairro, eu remarquei para segunda-feira. E aí depois eu conto para vocês como que foi. Mas sim, dá pra gente fazer a pessoa mesmo trabalhando de casa, tá? E aí quando a gente tiver com esse painel pronto, e a cliente mandou todas as fotos para nós, a gente monta o painel e aí a gente vai marcar uma sessão para conversar sobre esse painel com ela. O que a gente vai fazer? A gente vai compartilhar a tela e aí a gente vai fazer algumas perguntinhas. Compartilhar dela porque a gente está trabalhando online, eu estou acostumada a trabalhar online. Se vocês estão no presencial, vocês podem levar o computador de vocês, colocar ali as fotos, né? Abrir aquela telinha do computador e aí vocês vão fazendo algumas perguntinhas e aí vai fazendo as anotações. Eu coloquei aqui algumas sugestões de perguntinhas, tá? Então, o que você se sente quando você observa essas imagens? Qual é a mensagem visual que você está transmitindo? Quais são as semelhanças entre esses looks? Qual roupa você mais gosta e por quê? Como como fez você se sentir? Qual roupa você menos gostou e por quê? Como você se sentiu? Quais são as cores que você mais usou? Você acha que elas te representam? Que tipo de silhueta você mais usou com mais frequência? Por quê? Olhando para essas imagens, descreva o seu estilo visual com 3 adjetivos. Então, ali a gente vai fazer ela começar a prestar atenção e analisar a imagem dela por meio dessas fotos. Porque uma coisa ela tá tirando todo dia separadinho. A hora que a gente coloca todas essas imagens juntas, a gente vai ver se tem uma unidade ali, né? Se tem elementos que se repetem, né? Como que ela passou esse processo, tá? Sim, em momentos diferentes, se a gente tem similaridades ali, ou se tem distoância, enfim. Então, a gente vai... E, assim, essas são algumas perguntinhas guias, mas às vezes saem várias outras reflexões, tá? Então, aí isso está dentro do processo de autoconhecimento também. Então, passo 1.
Passo 2, a gente vai definir o conceito de estilo. E para isso, eu peço para ela construir um mood board. Isso daqui não é feito num dia, tá, gente? Isso aí é um processo de vários dias. Aí depois, no final, eu vou explicar para vocês como vocês vão articular isso. E aí, o mood board. Então, aqui a gente vai definir o conceito de estilo. Aliás, a cliente vai construir o conceito de estilo dela. A gente só vai facilitar esse processo, tá? Então, nessa construção do mood board, a gente vai entender qual que é o ponto B dessa cliente. O que que ela quer, né? O que que ela quer passar? Qual que é a imagem que ela quer comunicar, ok? E aí, uma sugestão é que ela vai montar esse mood board. Ela pode montar no Pinterest, montar uma pastinha. Ela vai colocando várias referências, fica mais fácil para ela. Aí ela te manda o link e aí depois vocês vão fazer o exercício, que eu vou explicar logo mais, a reflexão igual a gente fez lá nas fotos. Ou ela pode montar um PowerPoint com várias referências e mandar. Eu já tive um cliente, inclusive de masculino, que ele montou um arquivo para mim, assim, sabe? Mó legal, com as referências dele. Foi um trabalho super, super fofo, assim, super bem feito. Tem pessoas que realmente se entregam na consultoria, assim, é muito gostoso de se ver. Então, a pessoa ela vai trazer referências ali, tá? Eu gosto de deixar a pessoa livre. Então, eu falo para ela colocar looks, roupas, acessórios, maquiagem, penteado, inclusive objeto que ela acha interessante, decoração se ela quiser, às vezes lugares de viagem, alguma cena de filme, alguma atriz que ela gosta, que ela se inspira. Eu gosto de deixar esse universo aberto, tá? Se vocês quiserem, vocês podem focar só nos elementos de vestuário. Então, looks, roupas, acessórios, isso vai de vocês, ok? Ju, você faz isso com todas as clientes ou em algum pacote específico? Eu faço isso no meu processo de identidade visual. Eu não trabalho mais com consultoria de imagem completa, né? E eu faço isso também quando a cliente me contrata só para fazer estilo, tá? Então, esse processo eu uso nesses 2 pacotes. E aí, depois eu explico para vocês como eu encaixo. O objetivo dessa atividade é entender o repertório visual da cliente. Então, o que a cliente gosta, para a gente ter visualmente, compreender aquilo que ela gosta, qual que é o repertório dela, né? Como que ela vê a vida, quais os elementos que ela acha bonito, que ela gosta, que ela observa, que ela tem conhecimento, né? Se ela de repente falou lá pra gente que ela queria passar elegância, o que é elegância para ela, a gente vai conhecer, vai entender ali dentro desse mood board o que é elegância para ela. Então, a gente é uma validação do ponto B dela, certo? Além de entender o repertório, de como que é o ponto B dessa cliente, o que ela quer em relação à imagem dela. E aí, a gente também vai fazer um exercício de reflexão, tá? E algumas perguntinhas que eu coloquei aqui para vocês. Dentro desse mood board, vocês podem, se for no online, vocês pedem, se ela mandou no Pinterest, pede para ela mandar o link, você dá uma olhadinha antes da sessão, compartilha a tela e faz as perguntinhas para conversar com ela. Se for no presencial, abre o computador, se ela mandou no Pinterest, e aí faz isso também. No presencial, vocês podem fazer com recortes de revista, tá? Vocês podem pedir para ela, se ela quiser, porque às vezes tem cliente que gosta, que é bem sinestésica, tem revista em casa, enfim, ela pode montar também uma cartolina com recortes de revista e colar, enfim. Ou também a pessoa pode pegar imagens do Google e fazer no PowerPoint, tá? Tem cliente, às vezes, que faz no... Eu já tive cliente que trabalhava que era designer, fez no Photoshop, Illustrator, ficou super bonito o painel dela. Então, não importa o programa que a pessoa fizer, o que importa é ela fazer. Então, a gente vai fazer a leitura desse painel junto com a cliente. A gente vai o quê? Fazer perguntas ali para ela, tá? Fulana, como são as linhas, as formas, as cores e a textura desse painel? Porque ela começa a escolher aquelas imagens de uma forma muito intuitiva. Ah, isso aqui eu acho bonito, isso aqui eu acho legal, né? Ela começa a escolher. Quando a gente junta todas aquelas imagens e começa a fazer essas perguntas, ela vai começar a ver a familiaridade ali, né? Se tem coisas que se repetem, se tem coisas em comum. E a gente vai entendendo qual que é o padrão, porque depois desse padrão a gente pode começar a trabalhar ali no estilo dela e na autenticação dela, tá? Qual que é a sensação que esse painel traz para você?
O que está em destaque? Por que essa imagem está em destaque? Por que essa imagem chama mais atenção para você? Por que essa imagem representa, né, a ideia principal? Esse painel traduz visualmente o que você quer comunicar por meio da sua imagem? Qual foi o seu elemento favorito desse painel e por quê? Né? Se você fosse escolher um elemento aqui que mais representa, qual seria? Por quê? Tá? Qual palavra ou frase resume esse painel? Esse conceito você gostaria de associar à forma como você se apresenta? Qual modelagem que aparece aí? Qual paleta de cores que aparece? Quais acessórios que aparecem? Qual cabelo e maquiagem, né? Mas representa esteticamente esse painel. Então, qual que é o conceito de estilo que a gente pode observar nesse painel? Então, a gente começa a fazer essa reflexão, esses questionamentos para ela refletir e ela vai trazendo ali as respostas, tá? E a gente vai compreendendo ali as linhas, as formas, as cores, as texturas, né, os pontos altos. Então, assim, se de repente a gente percebeu ali que às vezes pode ser que seja, a gente pode trabalhar alguns elementos na beleza, que foram pontos ali, porque às vezes a gente fica muito na roupa, mas às vezes pode ser que a gente trabalhe ali com ela pontos na beleza, para trazer essa autenticação. Pode ser que a gente trabalhe, e outra coisa, não tem um limite, tá, gente? A autenticação, ela pode ser, de repente, os acessórios, ou tipo de acessórios, ou as cores que ela usa, ou o tipo de combinação de cor que ela usa, ou algumas peças icônicas que ela usa, tá? Vou dar um exemplo dos meus elementos de autenticação de estilo. Eu uso muito gola alta. Se eu não tô de gola alta, às vezes eu tô com um lencinho amarrado no pescoço. Os meus acessórios são sempre delicados, eu uso muito bracelete e é sempre muito delicado, tá? Os meus anéis são sempre muito delicados. Eu normalmente, eu tô com um batom mais escuro, hoje eu não tô com batom muito escuro, hoje o meu batom é médio, aquele é dourado, porque eu tô de vermelho. O vermelho é uma cor que sempre tá presente no meu look. Antes, quando eu tô no Brasil, eu faço unha toda semana, aqui na Suécia eu não faço. Então, quando eu tô no Brasil, eu sempre estou trabalhando o vermelho nas minhas unhas, né? Aqui eu não tô conseguindo, mas ó, o vermelho sempre tá presente. Ou tá no meu sapato, é aquele vermelho mais escuro, ou tá na minha blusa, ou tá no meu lenço, né? Então, a gente pode ir tendo consciência desses elementos e porquê desses elementos, né? Então, quando a gente estuda lá o design, a gente sabe o que as linhas, as formas, as cores comunicam, a gente começa a compreender como que a gente vai trabalhar isso também, ok? No meu caso, o vermelho ele passa poder, o vermelho escuro ele passa poder, né? Eu tenho trabalhado também a alfaiataria, outra assinatura minha é a cintura marcada, né? Que é a questão da feminilidade também, do poder, certo? Os anéis, eles acabam o quê? Trazendo proximidade para o outro. Então, é começar aqui, a gente ainda não chegou na estratégia, só tô adiantando, tá? A estratégia. Mas aqui é para a gente começar a fazer essa leitura da cliente, tá? Como que é o repertório dela e como que ela enxerga o mundo e como que ela enxerga isso para trazer para a imagem dela. Pedir para a cliente... Peraí, deixa eu ver aqui onde... Pedi para a cliente fazer o mood board para entender o estilo dela. Ela colocou todos os estilos que existem, sendo difícil identificar o estilo dela. Como faz nesse caso? Aí, Daisy, tem que ver o briefing que você passou para ela, tá? Quando você pediu para ela fazer esse mood board. E aí, faz essas perguntas de reflexão aqui com ela. Você não vai dar a resposta, ela que vai trazer a resposta para você, tá bom? E aí, você vai trazer essa reflexão. Pode ser que eu não sei como que você trabalhou esse processo aí com ela também. Se você chegou a fazer o autoconhecimento antes ou se você já pediu de cara o mood board, tá? Por isso que eu faço nessa sequência aqui que eu falei para vocês. Então, primeiro troco a ideia com ela, peço as fotos e aí depois eu vou para o mood board. Qual a mensagem você quer passar com todos esses elementos? Poder, autoridade e, ao mesmo tempo, acessibilidade, tá? E profissionalismo também. Ju, isso você faz com base no que você quer passar, mas quem é a Ju, né? Isso mesmo, eu faço as duas coisas, tá? Amo rosa, mas é muito romântico. Eu gostaria de passar uma imagem mais de força. Fica destoante, né? E aí você pode passar essa imagem de força com outros elementos. Você pode, de repente, trazer o rosa, não sei qual rosa, né? Que nem o rosa pink, ele é uma cor super disruptiva. Você pode, de repente, trazer o rosa pink em alguns elementos, tá? Não sei se é o pink, eu tô chutando aqui. E aí você pode trabalhar com alfaiataria, se você quer passar força,
Você pode trabalhar com alguns acessórios mais robustos, né? O acessório mais robusto, e você pode trabalhar com alguns pontos de acessório também. Dá para fazer várias coisas aí. Pode trabalhar na maquiagem também. E aí você pega esse rosa, se ele te representa, se você gosta, se ele é seu, você pode trabalhar ele em menor quantidade. Todos os tons de rosa. Então, você pode trabalhar ali ele em menor quantidade, tá? Em alguns pontos específicos. Em vez de estar com o look todo rosa, escolhe ali algum ponto para trabalhar com aquele rosa. Sempre me definindo como elegante e romântica. Isso já estava muito forte na minha imagem pessoal. E veja se isso faz sentido para você, se é isso que você quer, tá, Ká? Se você realmente se reconhece nisso, se você quer passar isso, se você se identifica, e aí você, ok, né? Me apropriei, realmente tem a ver comigo, sou elegante, sou romântica, quero reforçar isso, ou não quero reforçar, mas isso é meu. Então, eu vou trazer outros elementos ali para equilibrar, para trazer mais força, mas sem deixar de ser isso daqui, tá? Agora, não só, mas tem sim. O quê? Não entendi, Cá. Tem sim o quê? Ah, gente, agora que eu vi, as perguntas da Karen estão vindo no privado. Tem sim a ver comigo. Beleza. Vocês não estão conseguindo ver, né? As perguntinhas dela, mas eu tô lendo aqui para vocês. Imagina. Então, vamos lá. E aí, com esse painel, o que a gente vai ver? Entender o conceito da cliente, observar a coerência, tá, que existe nele, quais são os elementos principais, se essas informações elas são importantes para criar essa estrutura da identificação de estilo, e elas vão ajudar também a gente a determinar quais serão os elementos de destaque. Então, a gente fazendo essas perguntas, fazendo essa leitura, a gente vai tirar vários insights ali com a nossa cliente dessas repetições. E a gente vai entender quais elementos que realmente ela vai querer incorporar e quais serão os mais importantes, tá? Vou pôr no grupo. Beleza, Ká, sem problema. E aí, o passo 3. Aqui a gente vai definir com a nossa cliente algumas diretrizes. Então, a gente falou das inspirações, né? Então, a gente abriu para o mundo, né? Então, a gente foi atrás ali de referência junto com o painel. E agora, o que são as diretrizes? É quando a gente vai ver aquilo que realmente vai funcionar para ela, que vai ficar, como se a gente passasse numa peneira, sabe? Então, tem as ideias ali, a gente vai como se fosse peneirar e vai ajustar aquilo para o que tem a ver com ela. Então, o que são essas diretrizes? A gente vai entender aquilo que se adapta ao corpo dela, aquilo que se adapta ao estilo dela, a rotina e as atividades diárias. Então, qual que é a sugestão aqui? A gente vai desenvolver esse conjunto de diretrizes junto com ela. Então, as escolhas do painel em relação à modelagem, a paleta, os acessórios, cabelo, maquiagem, aqueles detalhes que surgiram ali, eles funcionam com a coloração dela? Primeiro, a gente tem que entender se é uma cliente que ela quer manter a coloração, tá? Se for uma cliente que ela quer manter a coloração, não, eu gosto da minha cartela, enfim, a gente vai fazer isso. Às vezes pode ser que uma cliente fala, Juliana, olha, eu não me importo com a minha coloração. Tipo, eu não... Vamos supor que aquela cliente, ela é um que já aconteceu comigo, mas foi com um masculino, recentemente. Ele era um verão claro, mas a cartela do verão claro não representava ele. Ele gostava de cores mais escuras, azul escuro, verde escuro, cinza, chumbo, né? Então, assim, não foi uma diretriz que a gente colocou ali. Então, a gente não seguiu a cartela dele, tá? Então, aqui a gente vai ver aquilo que a gente vai peneirar, ok? O corpo, né? É uma cliente que... Quais são as questões corporais, as características corporais ali, e de repente ela quer destacar, ou de repente ela não quer destacar, como que é a silhueta dela, ela se importa, ou ela não se importa. Vai ter cliente que vai falar, Juliana, Manu Gavassi, sou petit, adoro roupa larga, não tô nem aí, entendeu? Quero usar roupas desconstruídas, tá tudo bem. Mas tem cliente que vai, não, Juliana, eu quero harmonizar esteticamente com o meu corpo, tá? Ou então, ó, Juliana, meu busto é muito grande, me incomoda, meu ombro é muito grande. Então, a gente vai peneirar aquelas referências e aí a gente vai ajustar para essas diretrizes, ok? E para estratégia de vida também. Então, vamos supor que a cliente colocou lá no painel várias mulheres de salto alto, tal, e a gente viu ali que salto era uma coisa que ela queria trazer para a imagem dela. Aí, vamos para a realidade agora. Uma pessoa que pega ônibus
todo dia, lotado, mora numa grande cidade, tá. Fulana, isso daqui faz sentido pro seu estilo de vida? Não, Juliana, olha, realmente, para mim é complicado, mas eu quero incorporar sim, eu vou dar um jeito, eu vou me testar, eu vou trazer o salto sim, ou então não, Juliana, realmente, de repente o salto eu não vou trazer nesses momentos aqui, não acho que não vai ser uma das minhas assinaturas por enquanto, né? Então ter esse bom senso, sabe? Trocar essa ideia aí para ver aquilo que faz sentido para ela nessa peneira. Outra coisa, o que é extremamente necessário possuir nessa imagem. Então, de repente, para cliente, o conforto é muito importante, ou a adequação é muito importante. Então, compreender dentro do que a gente estava escolhendo ali, se aquilo realmente confronta o conforto, que foi o exemplo que a gente deu do salto, ou dá para a gente fazer um alinhamento entre essas duas coisas, tá? Quais adaptações precisam ser feitas? Então, assim, de repente, aquela pessoa extremamente criativa, a gente viu que cores ali, para ela faz super sentido trabalhar na imagem dela, mas ela trabalha numa empresa onde o dress code é formal, onde ela precisa estar com cores mais sérias, enfim, como que a gente vai fazer essa adequação, né? Como que a gente vai trazer isso pro trabalho dela? Então compreender aí se existe alguma limitação dentro dessa rotina e como que a gente vai fazer essa adaptação. E o quanto você deseja definir a sua autenticação de estilo. Como assim o quanto? Ela quer, assim, uma coisa que chega chegando, né? Uma coisa realmente disruptiva, diferente, ou ela quer uma autenticação com elementos um pouco mais suaves, né? Algo assim, que sou eu, mas não é tão marcante, ok? Então, compreender ali como que é essa cliente. Tranquilo até aqui? Então, tá bom. Danúbia, tranquilo? Tô vendo essa carinha assim. Então tá bom. Tenho perguntas no final. Beleza. Ótimo. Tudo tranquilo, a Val. Obrigada, Val. Vamos agora para o passo 4. Aqui a gente vai definir os elementos, tá? Então, na autenticação tem que haver pelo menos um ponto no qual essa pessoa ela é reconhecida. Então, pode ser, por exemplo, que a gente vai trabalhar com cor, ou que a gente vai trabalhar com material, ou com uma textura, ou com uma modelagem, então, ou com um acessório, ou com um tipo de cabelo. Tem uma moça que eu sigo que das assinaturas dela, da autenticação dela, é o cabelo. Ela tem um cabelo bem, bem singular, assim. Ela fala, tem um monte de gente falando pra mim que fala que meu cabelo é feio, mas eu não tô nem aí. Esse cabelo super me representa e sou eu. E assim, as pessoas me reconhecem por esse cabelo, tá? Então, a gente vai entender aonde que a gente vai trabalhar, quais pontos. Lembra que a gente viu, entendeu quem é a nossa cliente, viu as inspirações dela, desenhou as diretrizes ali, peneirou e agora a gente vai compreender quais são os elementos que a gente vai trabalhar, tá? E aí pode ser que uma pessoa a gente vai trabalhar, que a assinatura dela seja misturar estampas. Pode ser que uma pessoa a gente vai trabalhar acessórios, ou de repente alguns pontos de cor, ou de repente um tipo de maquiagem, ou um tipo de penteado, tá? Gisele tem o cabelo, a assinatura dela. Tem o cabelo, é verdade. Ela tem aquelas ondas, né, que acompanham ela já faz muito tempo, né? As pessoas reconhecem, falam até o cabelo da Gisele. Eu quero o cabelo da Gisele, é verdade. Que a Daisy comentou aqui com a gente. Então, vamos lá. Como que a gente vai fazer a definição desses elementos, tá? Então, primeiro, como eu posso comunicar quem eu sou e a mensagem que eu quero transmitir por meio do que eu visto? Aqui na Ecole, a gente fala que nós somos facilitadoras do processo das nossas clientes. Então, quando a gente faz um processo de consultoria de imagem, a gente sabe a técnica, mas a gente trabalha muito com o mapa mental da cliente. Então, se vocês perceberem, todo o processo a gente faz perguntas para a cliente, a gente instiga a cliente. Então, assim, nós somos facilitadores e a cliente vai nos dando as respostas. A gente vai falar, olha, Fulana, vamos usar isso. Então, a todo momento a gente vai fazendo perguntas e aí, junto com ela, a gente vai compreendendo essas respostas para ir traçando essa estratégia juntas, tá? Vamos lá. Pelo que você quer ser reconhecida em relação à moda? Né? Então, assim, quando as pessoas verem
uma blusa, ou um acessório, enfim, o que você quer que elas lembrem de você? Esses dias eu fiz uma enquete lá no meu Instagram e as pessoas já falaram da minha gola alta, né? Uma coisa que todo mundo já percebeu. Então, porque eu sempre estou usando isso, vai reforçando também. Quando a gente tem uma assinatura de estilo, a gente começa a trazer a repetição na nossa imagem, né? E você começa a ser reconhecida por isso. Então, pelo que a sua cliente quer ser reconhecida em relação à imagem dela? Qual o elemento de moda que ela quer ser reconhecido? Já tive cliente que foi o óculos. Uma maquiadora que eu atendi, a gente trabalhou a autenticação do estilo dela no óculos. E aí é mó barato, que as pessoas já ficavam ansiosas ali para ver qual que é o óculos que ela tava naquele dia, né? Então foi uma das assinaturas. Tem gente, às vezes, que é na maquiagem, né? Como eu falei, enfim, então pode ser acessório, pode ser roupa. Tem uma amiga minha, uma super querida consultora de imagem, que no caso dela é cor. A Zo, ela sempre tá com cores muito vibrantes e ela sempre tá com combinações incríveis. Toda vez que eu vejo uma roupa colorida, eu lembro da Zo. Essa virou uma assinatura dela, trabalhar as cores. E ela é uma consultora que ela acabou indo para esse viés das cores e ela traz isso muito na imagem dela. Qual os elementos que te representam, né? Então você vai jogar isso para cliente, ok? Esses elementos estão emanando qual mensagem, tá? E esses elementos estão destacando qual parte do seu corpo. Isso é importante saber porque às vezes é uma parte que ela gosta mais, às vezes é uma parte que ela não gosta tanto. E qual parte é essa do corpo? O que essa parte comunica também, tá? Então é importante a gente entender para ir definindo esses elementos. Então a gente vai fazer essa investigação para dali começar a sair esses elementos. E aí, quando a gente começa a já entrar nessa investigação, já começar a ir para a estratégia, a gente tem que lembrar dos elementos de design. Aqui está um resumão, bem resumão mesmo, tá? E aí, vocês, normalmente, teoricamente, vocês já estudam os elementos de design na formação. Quem, de repente, quer compreender melhor os elementos de design, a gente tem uma aula adicional aqui na escola, que é linguagem das roupas, elementos de design, como interpretar o look, que a gente aprofunda nesse conceito, tá? Mas aqui um resumão aqui para vocês relembrarem. Então, as linhas retas, elas passam força, as linhas curvas, suavidade, as linhas inclinadas, ousadia, as cores claras, mais acessibilidade, as cores escuras, formalidade, as cores quentes, alegria, as cores frias, tranquilidade, distanciamento, as texturas mais lisas, seriedade, as texturas macias, mais aproximação. Então, quando a gente for trabalhar os elementos que vão ficar na nossa cliente, vamos supor, alfaiataria, né? Que ela gosta muito de alfaiataria, de linhas retas, e ela quer trabalhar muito colete na imagem dela. Então, compreender o que esse colete está comunicando, tá? Então, começar a fazer essa relação dos elementos que ela ficou e o que esses elementos estão comunicando, ok? Para a gente conseguir condensar ali essa assinatura. Alguns exemplos do uso desses elementos de design na imagem. Então, a gente tem aqui essa maravilhosa Apfel, né? Que ela é super conhecida, fez recentemente aniversário. Então, ela é muito conhecida pelos acessórios dela, por esses acessórios grandes, né? Esse óculos dela bem redondo ali. E ela trabalha muito essa imagem de criatividade, né? Uma mulher que realmente trabalha com criatividade e ela traz isso na imagem dela. Então, ela traz, assim, o redondo, né? As cores bem fortes, os acessórios bem grandes. A gente tem a maravilhosa também, a rainha, que por mais que ela esteja ali com roupas mais formais, o chapéuzinho sempre está presente, as cores extremamente vibrantes. Então, isso faz parte da assinatura dela. O Alok, ele, não sei se vocês perceberam que de um tempo para cá ele está se reposicionando, né? E aí, o que ele está usando na assinatura? O bigode, né? O que esse bigodinho lembra? Lembra muito o Salvador Dalí, né? Não sei se eu sigo o Alok, não sei se vocês acompanham. Ele faz uns vídeos, uns stories, uns reels, sei lá, que ele faz assim aquelas coisas meio surrealistas, né? É uma praia, aí de repente sai um tubarão do céu, né? Aí ele faz umas coisas assim meio malucas. Então, assim, ele tá trabalhando isso na comunicação dele, tá trabalhando na imagem dele também, essa questão do surrealismo, né? Olha o bigodinho dele aí. E olha esse óculos dele também.
Então, é super assinatura. Nas apresentações ele tá usando esse óculos e vários óculos assim redondinhos, mais diferentes. Então, ele realmente, com esse bigodinho, ele tá passando essa questão do diferente, da criatividade, do surreal. Ele trabalha com uma música eletrônica, né, que é o surreal, né? E esse óculos também, ele acaba saindo do não óbvio, né? Então, é um óculos que, de repente, a gente não vê aí qualquer pessoa usando, ok? E aí, agora pro último passo. No caso do Alok, ele trouxe muita influência do lado dele gamer. Também, Li, é verdade. Muito bom. E aí, a implementação. O que a gente vai fazer? A gente pode fazer um inventário do guarda-roupa dessa cliente. Então, quais peças que essa cliente já possui e que auxiliam nesse projeto dela de autenticação de estilo. Então, a gente vai lá no guarda-roupa dela, entende o que ela tem, em cima do que a gente conversou daquela estratégia, e a gente vai ver o que ela vai ficar, o que ela vai usar mais, o que vai potencializar ali aquela assinatura de estilo dela. Quais peças são necessárias ela adquirir? Então, de repente, a gente percebeu ali que a gente vai trabalhar com alguns acessórios, ela não tem esses acessórios. Então, a gente vai, de repente, ali fazer uma lista de compras para ela e vai buscar esses acessórios para ela acoplar ali no estilo dela, certo? Outra coisa, a gente pode também trabalhar com personalização de roupa. Então, caso faz parte do universo da sua cliente, você pode personalizar essas roupas ou até desenvolver alguns modelos sob medida, né? Então, a gente pode desenhar essas roupas. Ah, Juliana, não sou estilista. Ok, pega as referências, de repente pede para ir numa costureira, enfim, ela desenvolve com alguém. Você não precisa fazer esse trabalho, tá? Mas pode ser que aquela cliente, eu sou estilista, então fui estilista, né? Não exerço mais, mas eu tenho esses skills. Então já aconteceu de eu fazer esse desenvolvimento personalizado para cliente, de desenvolver roupa, tá? Ou então a gente pode também customizar ali alguma roupa que ela tenha. Outra coisa, compreendeu tudo isso? A gente pode montar looks e registrar com fotos, tá? Com esses looks que tem os elementos de autenticação dessa cliente adaptados para diferentes ocasiões na rotina dela. Então, vamos supor, a gente pode montar ali alguns looks para o trabalho, como que a gente vai articular esses elementos de autenticação de estilo, alguns looks para ela sair de fim de semana dentro da rotina dessa cliente. Vamos ver como a gente vai acoplar esses elementos de autenticação de estilo, tá? E quando a gente montar esses looks, e ela se olhar no espelho e perguntar, falando, como que você está se sentindo, né? De 0 a 10, o quanto esse look te representa? Então, é um processo que a gente vai fazendo não é do dia para a noite, né? E pode ser que, às vezes, hajam ajustes. Então, a autenticação de estilo é um processo, vocês viram que tem várias etapas, pode haver ajustes, sim, no meio do caminho, porque, às vezes, acontece da pessoa querer muito uma coisa, tem a ver, e aí quando você faz ali aquele momento do guarda-roupa, ela precisa se sentir naquilo, né? Então, às vezes ela tá numa fase de mudança, às vezes, nossa, realmente amei isso, mas eu ainda preciso me acostumar um pouco com isso, né? Vamos supor, às vezes aquela pessoa, a gente percebeu que um acessório de tal jeito faria sentido e ela quer usar aquele acessório, mas aí às vezes ela ainda precisa se acostumar um pouco com aquilo até introjetar aquilo realmente como autenticação para ela naquele momento. E outra coisa, a gente passa por diferentes fases da vida. Então, às vezes acontece da gente estar em outros ciclos e daqueles elementos não fazerem mais sentido e a gente acabar trazendo outros elementos, né, mudando, alterando esses elementos da nossa autenticação. Os artistas fazem isso de uma forma muito rápida, porque eles, como eu falei, às vezes muda de álbum, né, muda um pouco o estilo da música, enfim, tá numa outra fase artística, eles usam elementos de assinatura, de autenticação de estilo para essa nova fase, de uma forma estratégica. E já aconteceu, eu tive um mentor que ele ele era uma pessoa assim muito estudiosa, muito inteligente, e ele usava um óculos, tipo aqueles óculos meio fundo de garrafa, assim, sabe? E ele era um rapaz extremamente inteligente, assim, eu adorava. Ele aprendia muito com ele, dessa parte de negócios, de marketing e tal. E aí ele, enfim, passou por um reposicionamento na vida dele e tal, e aí aquele
elemento que identificava muito com ele, ele acabou o quê? Tirando aquele elemento da imagem dele. No primeiro momento eu achei muito esquisito vendo ele sem óculos, mas foi importante para ele se reposicionar num outro momento da carreira dele. Então, assim, não estava mais fazendo sentido para ele aquele elemento mais, né? Ele estava numa outra fase da vida, então aí ele acabou tirando aquele elemento, ele fez uma cirurgia, enfim, e acabou utilizando ali outras coisas para trabalhar a autenticação dele. Dúvidas até aqui? Que aí eu vou explicar para vocês como eu coloco isso nos meus processos. Vamos lá. Como que eu faço num processo de consultoria de imagem? Eu trabalho, Juliana, com 4 sessões. Então, vamos lá. A primeira sessão, vamos supor que eu fechei, como eu falei para vocês, na autenticação de estilo eu trabalho ou na consultoria do meu pacote de identidade visual, porque hoje eu não trabalho mais com consultoria completa, ou eu coloco esse pacote no pacote só de estilo, tá? Então, eu trabalho autenticação nesses 2 formatos aqui. Eu vou contar como eu vou contar falando de estilo, mas é igualzinho como eu faço no de identidade visual. Primeira sessão, eu faço objetivo de imagem. Então, a primeira sessão, eu vou investigar lá a minha cliente, entender quem ela é, faço meu questionáriozinho lá de objetivo de imagem, e no meu questionário de objetivo de imagem, essas perguntinhas aqui do passo 1, elas já estão embutidas lá, tá? Então, quando eu faço o questionário, elas já estão lá dentro. Então, a gente já conversa disso lá na primeira sessão, no primeiro questionário. Já nessa sessão, eu já falo para ela fazer as fotos. Então, ela já começa a fazer as fotos a partir daquele primeiro dia. Todo dia ela vai tirando foto e a gente monta lá o grupinho no WhatsApp e ela vai me mandando as fotos, ok? Na segunda sessão, uma semana depois, na segunda sessão que a gente vai ter, eu marco com ela para fazer a parte de estilo, dentro da metodologia que eu aprendi da Ecole. Tem gente que trabalha com outras metodologias. Eu faço minha sessão de estilo, faço questionário de estilo, faço investigação de estilo na segunda sessão. E nessa sessão, eu falo para ela montar o mood board. Eu dou de lição de casa para ela montar o mood board. E aí, nessa sessão, ela ainda está fazendo os looks. Então, assim, ela já fez uma semana de looks, ela vai continuar fazendo mais uma semana de looks e ela vai fazer um mood board. Então, ela fica com 2 sessões de casa. Continuar tirando foto dos looks e fazendo ali o mood board, ok? Aí, na terceira sessão, ela já me mandou as fotos. Eu já peço para ela, eu faço muito no online, né? Ela já me mandou o mood board. O que eu vou fazer? Eu vou montar já o painel dela com as fotos. E aí eu já vou abrir a sessão com as perguntinhas para fazer a análise das fotos. Então, eu abro a sessão e aí a gente vai fazer a reflexão dessas fotos, ok? Depois que eu fiz a reflexão das fotos com ela, eu vou fazer a reflexão do mood board. Ela já me mandou o link lá do mood board também, eu já deixo ele abertinho. Terminamos as fotos, a análise das fotos, já vamos aqui para a sessão de mood board. As minhas sessões, gente, giram em torno de 90 minutos a 2 horas, tá? Tanto a 1, a 2 quanto a 3, ok? Vou aqui para a reflexão do painel. Depois da reflexão do painel, eu já entro aqui direto nas diretrizes. Então, eu já vou... Nos meus questionários, eu trabalho com os questionários da Ecole, né? A gente já sabe do dress code da cliente, se ela tem, se ela não tem, enfim, lá no questionário de objetivos. Então, quando chega aqui nas diretrizes, é mais fácil, troco mais uma ideia com ela e a gente fecha essas diretrizes aqui. Então, na terceira sessão, análise das fotos, análise do mood board e definição das diretrizes. E aí, na hora nesse mesmo dia, eu já entro aqui nessa questão da escolha dos elementos. Então, eu faço toda essa análise, tudo nessa mesma sessão, ok? Depois que a gente fechou aqui esse passo 4, finalizei a sessão com ela, beijo, tchau. Vou depois montar ali a identidade visual dela, se ela fechou comigo a identidade visual. Claro, se ela fechou comigo a identidade visual, aí eu fiz lá coloração, né? Se for pela internet, eu faço assessoria em cores, eu não faço coloração. Eu já fiz lá morfologia corporal, fiz todas essas etapas com ela, então eu acoplo isso, tá?
ou se ela fez comigo só parte de estilo, eu vou montar o guiazinho dela ali de estilo, ok? Então, faço esse estudo, pego as referências, marco a 4ª sessão com ela, né? Pensando que a primeira foi objetivo, a segunda foi de estilo, a terceira foi dessa reflexão das análises da autenticação, a 4ª sessão eu marco com ela para mostrar ali as referências visuais, apresentar o guia de estilo para ela. E aí eu apresento esse guia de estilo para ela, ok? No meu caso, aqui na implementação, a cliente me contrata, eu não vendo nesse pacote. A implementação, ela vai me comprar a parte, que é para ir no guarda-roupa dela. Eu vendo a parte, eu não vendo dentro do pacote. Se vocês quiserem, quem trabalha com consultoria de imagem completa, a implementação vocês já podem incluir no pacote de montagem de looks de vocês, tá? Na consultoria de imagem completa. Eu vendo a parte. Todas as minhas etapas práticas eu vendo a parte. Então, aí eu monto o guia tal, e aí as minhas clientes já sabem que essa parte, essa fase é a parte, porque eu já, desde o início, quando eu vendo o meu processo, eu já falo para elas como eu trabalho, e aí daqui eu vejo se ela vai querer fazer essa sessão, e a gente marca essa sessão, e aí a gente faz a parte de implementação. Se não, eu só entrego para ela o guia, explico por quais elementos que a gente escolheu, por que desses elementos, como que a gente vai usar na imagem, tudo naquelas análises que nós fizemos juntas, eu apresento para ela e aí ela vai colocar em prática sozinha, sem a minha supervisão, ok? Dúvidas até aqui? Deixa eu ver que horas são. 8h10. Estamos no horário, ó. Tranquilo? Tudo bem até aqui, beleza, obrigada, Val. Então, tá bom. E aí, meninas, eu queria propor um desafio para vocês, para que vocês passem por esse processo de autenticação de estilo, tá? E aí eu pensei em a gente fazer um mini processo. A Daisy, isso já considerando a morfologia corporal também. Então, Daisy, depende do... Sempre você vai considerar a morfologia, assim, não sempre, né? Vamos supor, se a cliente fechou comigo só estilo, meu pacote de estilo, que já está incluso a autenticação, eu não vou fazer a análise morfológica dela, mas eu vou perguntar para ela, né? Olha, tem uma coisa no seu corpo que você quer evidenciar, o que você quer camuflar. Eu só pergunto isso, mas eu não faço a morfologia porque ela não me contratou para isso. E aí é só para saber se aquele elemento da autenticação a gente vai interferir naquilo ou não. Se ela me contratou para fazer identidade visual, aí sim eu trabalho a morfologia. Então, se ela me contratou para fazer identidade visual, eu vou fazer ali objetivo, aí eu faço estilo ou cores, depende da cliente, às vezes eu mudo essa ordem. Vou fazer numa ordem aqui, mas às vezes eu mudo essa ordem, tá? Morfologia, cores, aí eu faço, desculpa, objetivo, sessão 1, objetivo, sessão 2, cores, sessão 3, posso fazer estilo, sessão 4, morfologia, sessão 5, identidade visual, tá? E aí, se ela contratou, eu que não faço consultoria de imagem completa, se ela contratou a identidade visual, tá? Então, a morfologia acaba entrando nesse meu processo. Ju, as sessões com morfologia e coloração, você faz em mais 2 sessões? No caso, ficam 6 ou não? Se eu faço quando é identidade visual, eu faço assim. Objetivo 1, 2, coloração, 3, estilo, 4, autenticação de estilo, 5, autenticação de estilo são essas análises que a gente conversou, tá? 5, morfologia, às vezes eu mudo essa ordem, tá, gente? Não necessariamente eu sigo essa ordem aqui, depende da cliente. E aí o 6º eu faço a proposta de identidade visual dela. Então acabam saindo 6 sessões, tá? Ok? 4 só quando é estilo e 6 quando é identidade visual, tá? Então vamos lá. Imagina, Cá. Vamos lá. A minha sugestão é que essa semana a gente faça esse processo, tá? Então eu coloquei como um mini processo, porque quando eu faço com a cliente isso daí demora um pouco. Vocês viram aí que demora pelo menos um mês, né? Pra gente fazer, são 4 sessões.
mas para nós fazermos aqui em uma semana. Então, a minha sugestão é que vocês já comecem a partir de hoje, que depois da aula, tirando a Daisy, que tá à noite, como eu, vocês ainda têm, né, metade do dia aí no Brasil. Então, a minha sugestão é que vocês escrevam um texto sobre quem vocês são hoje. Amanhã, que vocês tirem um minutinho do dia de vocês e façam um painel de conceito desse estilo. Depois de amanhã, vocês definam as diretrizes de vocês. E na segunda-feira, vocês definam esses elementos. E na terça-feira, vocês montem um look que representa a autenticação de estilo de vocês, que vocês compartilham lá no nosso grupo do WhatsApp. Ok? Então, esse é o meu desafio, fica a minha sugestão. E é muito gostoso a gente fazer isso juntas, por isso que eu dividi aí, né, um pouquinho de cada coisa. É como se fosse uma adaptação desse processo, né, de uma forma mais curtinha aí, para a gente conseguir participar juntas. A Val topei, que legal, Val. Se vocês quiserem ir compartilhando passo a passo, fiquem à vontade. Quer compartilhar? Gente, hoje eu vou compartilhar com vocês o meu painel de estilo. Se vocês quiserem compartilhar o painel também, é bem legal. Não precisa compartilhar tudo, mas agora o look tem que compartilhar, mas se vocês quiserem compartilhando o painel, depois a definição dos elementos, depois o look, pra gente ir trocando essa ideia, é bem gostoso, tá? Eu tô numa rotina muito pesada no meu trabalho, esse mês, esse final de ano, eu tô com muitos treinamentos, graças a Deus, corporativos, então assim, eu tô deixando para responder os grupos do WhatsApp sempre de manhã, então assim, eu acordo, faço as minhas coisinhas, eu sento, aí eu respondo todos os grupos com calma. Então, assim, eu não tô conseguindo estar ativa o dia todo nos grupos, que eu tô em muitos grupos, mas todo dia de manhã eu reservo ali um tempinho para poder interagir com vocês, tá bom? A Daisy, a identidade visual, reunião de todas as etapas sem implementação. Isso mesmo, Daisy. Já considerando os elementos que ela vai trabalhar a imagem visual dela. Isso mesmo, perfeito. A Keila, o painel pode ter de tudo um pouco que a cliente gosta. Keila, eu gosto, tá? De trabalhar de tudo, assim, de pôr decoração, de pôr tudo, né? Pra gente perceber ali a unidade. Mas se você quiser só trabalhar com elementos de vestuário e de beleza, também fica a seu critério. O Ju vai colocando cada etapa no grupo. Se vocês quiserem, eu acho legal, porque vai estimulando, tá? Eu tô dando um curso pela outra empresa para público final, e assim, a gente tá com 30 pessoas, e é muito gostoso, porque tem os desafios semanais também, aí todo mundo tá compartilhando, assim, então é muito legal, porque agita o grupo, aí todo mundo, sabe, se ajuda, então é uma construção, assim, muito gostosa, se vocês quiserem compartilhando todas as etapas, ok? Deixa eu parar de compartilhar aqui. A Karen, acho que fiquei com dúvida nas diretrizes, não foi algo que vimos no curso. As diretrizes são as limitações da cliente. Então, assim, alguma coisa que às vezes, Juliana, não gosto das minhas pernas, então não tem que ser nada que vai dar atenção para as minhas pernas. Olha, Juliana, eu sou cristã, então assim, tem coisas que não podem. Olha, Juliana, no meu trabalho não pode isso. Então, as diretrizes são, de repente, algumas limitações, tá? Ou então, olha, Juliana, para mim, imprescindível um conforto. Então, assim, a minha assinatura de estilo, os elementos que a gente tem que trabalhar, não pode ser nada que vai me deixar desconfortável, tá? Então, são só essas questõezinhas que você tem que alinhar com a sua cliente. Porque vamos supor que a tua cliente trabalha num lugar, mora numa região que seja super quente, né? Já aconteceu comigo. E aí, a gente acabou ela trazendo várias questões de alfaiataria ali, ela queria que dentro da assinatura dela de estilo tivesse alfaiataria. A gente partiu para o colete, né? Eu não pude partir ali pro blazer. Blazer não tinha como a gente trazer ali para a imagem dela, né? Então, lenço no pescoço também para ela não funcionava, por mais que ela achasse aquilo lindo. A gente colocou o lencinho no punho, colocou na bolsa, né, aqui no passantezinho. Então, assim, você tem que... As diretrizes são isso, são ver ali quais as limitações e como você vai adequar isso na imagem da pessoa, tá bom? Mais alguma dúvida? Se vocês quiserem abrir o áudio agora. Quiserem fazer mais algum comentário. Oi, Ju. Oi. Vamos lá, agora chega as perguntas. Bora lá. Até o Manu Camissa já respondeu aí se dá para fazer só essa etapa, né, fora da consultoria completa.
né, ser um serviço à parte, ele único. Porque também dentro da consultoria você vai muito a fundo, né? Ela envolve até a questão de autoestima e tudo mais, né? Eu achei bacana porque aí esse serviço ele não chega tão a fundo. É para às vezes uma mulher que ela não tem problema de autoestima, está muito bem resolvida, mas ela quer algo marcante ali na imagem dela, né? E eu queria ver também um caso, vamos ver assim, de uma mulher que ela é uma autoridade no setor dela, é uma mulher já mais de idade e ela é totalmente muito natural. E ela está passando por um processo de que outros profissionais estão tendo mais visibilidade que ela por justamente a imagem dela. Só que é difícil trabalhar nela uma coisa assim, ela é muito natural, sabe? E assim, é referência porque até antigamente, né, um tempo atrás, ela tem mais de 30 anos de profissão, é referência no Brasil. Mas ela já conquistou aquela autoridade dela, independente do tempo, né, da internet e tal, que hoje está mais visível tudo. Como colocar algo de identidade visual numa cliente dessa? Você vai fazer todo esse processo com ela, não tem uma resposta ainda. Por isso você vai fazer essas etapas aí. Porque E aí assim, ela que vai te trazendo essas respostas. É uma investigação. porque você colocar algo diferente nela para que ela tenha uma atenção, vamos dizer hoje, né? Alguém fala assim, não, peraí, tá tendo alguma mudança aí. Ela é totalmente básica. Não usa brinco. Não usa. Mas às vezes pode ser um tecido. De repente, assim, pode ser que ela é uma pessoa que use sempre aquelas cores, ou sempre aquela modelagem, ou sempre aquele tecido. Ou a gente pode colocar um colarzão nela, que não incomode tanto. Não sei. Aí você tem que ver o que faz sentido para ela. Não precisa ser nada, não precisa ser uma super coisa. Entendeu? Às vezes uma modelagem ou uma paleta de cores, pode ser que ela seja uma pessoa que use um look todo monocromático. Pode ser que a assinatura dela de estilo seja chinelinho de dedo, não sei. Tá? Chinelinho de dedo de couro, mas é um chinelinho de dedo de couro super estiloso, que só ela tem aquele chinelinho de dedo de couro. Tá? Mas aí é o processo dela e a gente tem que investigar para ver o que faz sentido para ela. Tá. E outra pergunta é a questão de, apesar de, né, também você trabalhar com branding, então você vai saber dessa parte. Uma coisa que eu acho importante e vejo uma dificuldade dentro da consultoria é você saber exatamente a imagem que a cliente está passando, que os outros têm dela. Porque a gente faz essa pergunta dentro, né? Mas muitas vezes, eu não sei o que os outros pensam de mim. Às vezes, fizeram um comentário assim. Mas eu já vi que no branding tem um questionário que às vezes, uma forma de você fazer uma pesquisa externa, sabe? De até às vezes você passar para cliente algumas perguntas que ela pode estar fazendo para algumas pessoas conhecidas dela, tal, né? O que vê dela, o que acha da imagem, o que acha da personalidade, como que vê ela, uma pessoa forte, uma pessoa carismática, uma pessoa romântica, mas o que os outros vê. Porque, assim, é difícil você responder, né? Você falar de você, o que os outros pensam. Então, eu vejo que as clientes têm muito essa dificuldade. E aí eu até estava procurando, tentando entender, ver um processo para fazer isso, do que os outros pensam, né? Como a gente chegar a ter essa ajuda a mais. Você pode sugerir para ela, tá? E ver se ela se sente à vontade. Algumas clientes super top, outras não, de fazer um trabalho de feedback 360. Aqui na nossa formação da Ecole, a gente tem essa ferramenta como sugestão para os consultores. A gente dá dentro da nossa formação, tá? Então, você pode fazer isso. Ver se a sua cliente ela quer, ela seleciona algumas pessoas e aí ou ela pergunta para as pessoas ou ela passa esses contatos para você e você entra em contato com essas pessoas e conversa com elas ali para ver qual que é o feedback que elas podem dar em relação à imagem da sua cliente. Mas é uma sugestão, se pergunta se ela quer. Mas qual ferramenta? Porque, no tempo que eu fiz o curso, não tinha essa ferramenta de Quando que você se pesquisa formou? externa.
em 2016. Então você tem sim. Eu acho que você tem sim. Eu me formei em 2015. Deixa eu abrir Não, aqui. Tem 3 perguntinhas lá na apostila. É que você pergunta para a cliente, né? O que os outros falam de você? Não, tem aqui, ó, é o feedback. Tem sim, lá na apostila. Deixa eu ver se tem a apostila aqui. Peraí. Mas, Juliana, entrando nisso aí, às vezes a forma como a gente se vê é diferente da forma que os outros veem a Pode gente. acontecer, sim. Né? Uhum. Pode acontecer. Ó, eu não tô achando aqui. Depois você abre lá na parte de coaching, procura, tá? São 3 perguntinhas que no branding é um pouquinho diferente, né? O branding é um pouquinho mais profundo. Mas a gente tem lá na apostila 3 perguntinhas que te ajudam a fazer esse feedback. Se você não achar, depois você me manda uma mensagem no particular. Quando chegar na minha casa, eu procuro com calma e eu tiro um print e te mando, tá? Mas a gente tem lá na parte de coaching. Tá. Ok? Uhum. E, assim, a gente pode estar desenvolvendo, às vezes, vamos dizer, até no caso de uma pessoa mais prática, assim, mais natural, desenvolvendo alguma peça, né? Vamos dizer que ela seja uma profissional, ela tenha algum símbolo que ela carrega com ela, ou até, às vezes, uma logo, ela pode estar estampando um lenço, que esse lenço ela usa em todo momento, seja, às vezes, né, no pescoço, no punho, na bolsa, com um desenho, uma estampa específica dela, né, que ela possa Pode produzir. desenvolver isso daí com ela também. E às vezes essa assinatura de estilo nem precisa ser alguma coisa que ela carrega, às vezes pode ser tipo uma bolsa, tá? Ou um tipo de penteado que ela faz, um rabo de cavalo diferente que ela faz, cara, né? Um tipo, enfim, às vezes ela faz assim e prende aqui, faz um coque, eu não sei. Mas pode sim, você pode desenvolver, pode ser algum outro elemento que não necessariamente seja um acessório, uma roupa, mas um acessório acoplado, tá? Porque uma bolsa é um acessório que a gente consegue desacoplar, ou que seja também algo que você possa desenvolver, criar para ela. Pode ser um lenço, pode ser uma estampa, pode ser alguma joia. Eu tô louca para criar para mim joia, mas é que não dá, né, gente? Mas assim, se eu pudesse, eu criaria os meus próprios acessórios, porque eu sou muito pequena. Então, é difícil achar. Keila fez assim, você também, Keila, tem essa dificuldade de achar acessório, né? Os anéis ficam todos grandes. E até roupa, né, Ju? Até roupa, tem que ajustar. Paciência, Tudo é Danúbia. pastorzão. Pois é. Danúbia, respondi suas dúvidas. Você tem mais alguma questão? Não, é isso, e eu tenho um conteúdo bem bacana que fala exatamente sobre a identidade, né, no visual, você deixa na sua marca. E eu vou ver se eu acho aqui, vou procurar aqui, se eu achando eu vou jogar no grupo. E que fala que foi desenvolvido, fala toda a história para achar aquela peça que identificasse aquela pessoa. Foi Bacana. uma bolsa que eles mandaram produzir essa bolsa especificamente para ela. Então, assim, só ela tinha essa bolsa. E, lógico, em encontros para casa, para ir no mercado, ela não ia com a bolsa, mas em todo momento que ela aparecia publicamente, né, em eventos, ela tinha que estar com a bolsa. Então, era a marca dela, ela tinha que estar, né? Então, não é só algo que ela gosta, mas é algo que vai fazer presença na imagem mesmo dela, que ela não pode faltar. Enquanto vocês vão fazendo aqui, eu vou procurando e achando que eu vou jogar no grupo. Isso, Vocês verem. compartilha É com a muito gente. interessante. Que legal, obrigada. Tem uma Keila, quem quer dúvida. falar? Ah, Daisy, diga. Você acha que essa autenticação de estilo dá para trabalhar com todo mundo? É legal trabalhar com qualquer cliente? Eu trabalho com todos os meus clientes que fecham esses 2 pacotes comigo, eu trabalho com eles, sim. E todo mundo consegue achar uma assinatura de estilo, algo que identifique que seja a marca, não há uma, como é que fala? Não há uma resistência da parte do cliente para achar essa... Não, porque o cliente Não? te contratou, se o cliente te contratou, ele já explicou. Deixa eu só fechar aqui. Peraí. Se o cliente, quando ele me contrata, eu já explico como funciona o meu processo, já falo para ele. Normalmente eles acham incrível essa parte de autenticação, eles acham muito interessante e eles até gostam. Então a pessoa ela já sabe o que vai acontecer nesse processo, ela está aberta para isso. Entendi. Tá? Obrigada. Ju, Imagina, diga.
Tu tem algumas dicas para homens, assim, de tipos de acessórios ou, enfim, coisas que tu já fez que ficou legal, compartilhando um pouquinho. Já trabalhei barba, já trabalhei cabelo, já trabalhei óculos, já trabalhei, deixa eu pensar aqui, relógio, tá? Teve um que a gente trabalhou bastante relógio, eu trabalhei sapato. Deixa eu pensar aqui, de acessório. Já trabalhei cor, teve um cliente meu que usava muito marinho, e aí a gente trabalhou marinho ali em diferentes combinações. Já trabalhei estampa também, camisa estampada com paletó. Então ele sempre estava com uma camisa estampada. Não aconteceu comigo, mas eu já vi gente que trabalha com... Inclusive aqui na Suécia tem um amigo do meu parceiro, ele usa gravata borboleta, então todo mundo usa gravata, e aí só ele usa gravatinha borboleta, virou uma assinatura dele. Então dá para trabalhar com homem sim, tá? Legal, obrigada. Imagina. O que mais, gente? Ju, Oi. deixa eu te perguntar, igual as meninas perguntaram aí, quando você vai fechar as suas etapas, que uma é identidade visual, a outra é identificação de estilo, seria isso? Você já fala para a pessoa? Não, durante o nosso processo tem autenticação de estilo. Porque parece que as que eu fiz, as pessoas não sei se é porque também eu que tenho que levar isso para elas, né? Assim, não necessariamente elas queriam Mas elas algum não elemento. devem saber. Isso que eu tô... Hã? Às vezes elas nem sabem que isso existe também. E é isso. Então, elas não sabem. Aí você leva isso, fala, você quer uma identificação uma autenticação de estilo, algo que vai deixar registrado aí para você, e você já leva isso para elas, então. Que seja único. Qual que é a minha comunicação nas redes sociais? A minha comunicação é sempre para você encontrar a sua imagem de uma forma autêntica, se diferenciar, certo? E mostrar todo o seu potencial. Quando a pessoa ela chega até mim e eu trago isso para ela, primeiro, faz todo sentido, né, dentro da minha comunicação, o serviço que eu estou oferecendo para ela, e a pessoa ela já acha o máximo. Porque realmente ela se conectou comigo por conta disso. Então, assim, eu já comunico isso. E isso acaba sendo um diferencial dentro do meu processo. Porque eu não só falo para ela qual que é o estilo dela, eu ajudo ela a encontrar um estilo único. Você trazer a marca dela. Então, essa é a forma como a Juliana trabalha. Aí você tem que ver também dentro do seu público. Se isso faz sentido para o seu público, se o seu público se interessa por isso, como que você está fazendo essa comunicação. Hoje a gente está vivendo na era do estilo mesmo, da individualidade, da diferenciação, né? Porque tá tudo muito igual. Então as pessoas elas querem realmente se sentirem únicas. A gente quer ser pertencente, que isso faz parte dentro de uma sociedade, mas ao mesmo tempo a gente também quer ser único, não quer estar igual a todo mundo. Então, pelo menos até hoje, assim, todas as pessoas que eu comecei a fazer, elas acham isso máximo. Ok, obrigada. Imagina. Deixa eu ver aqui no chat. O painel de estilo é mais relacionado ao estilo da cliente. O mood board já é mais abrangente, certo? O mood board é aquilo que ela quer. É assim, é ela trazendo as referências do que ela quer comunicar, do que é o ponto B dela. Quando a gente trabalha lá as fotos, é ela hoje. Como que ela tá montando a imagem dela hoje. E aí o mood board, aquilo que a gente vai trabalhar, o que ela quer, certo? A Val, Ju, excelente aula, amei, vou precisar sair depois, posso mandar as perguntas no grupo. Claro, Val, com certeza. Beijo para você. A Michelle, Ju, obrigada pela aprendizagem, terei que sair. Abraço, meninas. Beijo, me abraço. Bom, gente, mais alguma coisa? Podemos encerrar? Tranquilo? Foi ótimo, só parabenizar, Ju. Adorei que a aula. Que bom. Estou procurando aqui, assim que eu encontrar, eu mando. Aí, se quiserem compartilhar lá também. Eu achei, assim, fantástico aquele conteúdo. E vai dar bem para esclarecer também bastante coisa, se a gente quiser depois debater lá. Com certeza, adoro que a gente vai construindo e aprendendo mais um pouco juntas. Quem topa aqui fazer o desafio? A Val falou para mim que já vai fazer. Quem mais topa aqui? Ô, Ju, quero agradecer a aula, foi uma delícia, viu? Muito obrigada.
Sobre o desafio, eu vou participar com delay, porque eu não estou na minha casa. Sem problema. Eu gosto de entrar no meu armário e fazer compra dentro do armário, sabe? Assim, de montar, de perder um tempo ali. E por conta desse isolamento, tudo que acho que eu já expliquei até em outros grupos, eu ainda não fui para minha casa, porque eu moro com os meus pais. Mas assim que eu conseguir, eu vou colocar tudo. Sem problema. Tá bom? Mas você vai fazendo no seu ritmo, tá? Bom é fazer, o importante é fazer. Então tá bom. Meninas, por que valeu a pena hoje estar nessa aula aqui? Estão saindo daqui como? Alinhou? Muitas ideias, Ju. Muitas Amei. ideias. Amei. Obrigada. Muito, muito bom. Também vou tentar participar. Também vou tentar participar. É isso mesmo. Então, espero vocês. Obrigada, viu? Então, nos Obrigada, falamos. Ju. Bom fim de semana para todas vocês. Beijo grande. Beijo. Obrigada, Bia. Beijo. Tchau, obrigada. Até meninas. mais. Tchau, obrigada.